Vou dividir aqui a tela. Vamos entrar agora no regime militar, nas políticas públicas no período do regime militar. Terminamos toda a parte do populismo, né? E vamos entrar aqui em 64 a 85, mas nós combinamos que iríamos até 88 a nossa Constituição Federal, não foi isso? Olha quantas coisas eu trouxe. Eu tenho pouca coisa aqui, se quiser que eu fale logo. Vamos lá, Lina, vamos falar logo, então. Eu coloquei que ao longo dessa ditadura o Brasil foi governado por 5 generais, de que de 68 a 73 o país viveu o chamado milagre econômico também. Um marco importante desse período foi a conquista da Copa de 1970. Eu coloquei também, legal. As greves dos metalúrgicos no ABC Paulista e a mobilização pela anistia ampla geral e restrita e a campanha pelas diretas já também. Muito legal. Foram fatos realmente marcantes. Dá até vontade de fazer isso de novo, né? Mas tudo bem. E em 88, a nova Constituição que foi aprovada e conhecida como Constituição Cidadã. Muito bem. Alguma política pública educacional? Peraí. A Lei 5.540, que foi um documento bastante contraditório no cenário do regime militar. E ela falava do quê? Implantou a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, introduziu o regime de tempo integral e dedicação exclusiva dos professores. Ela foi conhecida como reforma universitária. E criou essa estrutura departamental. Muito bem. A ampliação da obrigatoriedade escolar para 8 anos, instituição da obrigatoriedade da faixa etária de 7 aos 14 anos, profissionalização automática no segundo grau, extinção do exame de admissão no ginásio. E aí, com base nessa nova lei, a estrutura do ensino do Brasil ganhou um novo desenho, que foi o primeiro grau constituído em 8 séries, o segundo grau constituído por 3 séries, mais habilitações plenas ou parciais. E em 88, que a nova Constituição foi aprovada, ficando conhecida como Constituição Cidadã, que aí ela vem consolidar várias conquistas de direitos e anunciar mecanismos democratizadores e descentralizados das políticas sociais. Perfeito. A gente vai se completar muito na minha fala. Perfeito, é isso mesmo. Agora, a Marcele. Professora, eu fiz um pouquinho diferente. Eu dividi basicamente em 2 fases, tipo o perfil epidemiológico e o perfil econômico do cenário. Isso, epidemiológico. E a parte de políticas, do cenário político e da economia. Tá, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro perfil. Bom, eu destaquei o esgotamento de saúde pública, a alta prevalência de mortalidade infantil nesse período, o predomínio de doenças de modernidade, tipo de dupla carga de doenças, geralmente eram compostos por 2 coisas. E o cenário de políticas e econômicos foi através do regime militar, né? Fortalecimento de esvaziamento do legislativo, o arrocho do salarial, com a quebra de classes entre média e baixa. E eu também vi em relação à organização do setor da saúde, que foi constituído na Previdência em 1967, né? Que abrangeu todos os trabalhadores sujeitos aos regimes da CLT, excluídos os trabalhadores rurais, os empregados domésticos e os serviços públicos, que tiveram regime próprio de previdência. Sim. Em 1971,
os funcionários rurais se tornaram beneficiados do sistema previdenciário. 1972, empregados domésticos e autônomos se tornaram beneficiados do sistema previdenciário. 1976, o programa de interiorização das ações de saúde e saneamento básico foram estabelecidos. 1978, criação de Instituição Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social. E 1983, a criação das Ações Integradas da Saúde, com projetos de interministerial com Previdência, Saúde e Educação, visando ações preventivas, curativas e educacionais ao mesmo tempo. E eu também destaquei algumas coisas relacionadas à ditadura, onde foi criado o primeiro ato institucional com poderes ou leis que davam mais poder à cúpula do processo, do progresso, no caso. Criaram 16 novos atos institucionais em 1967, que aí legitimaram mesmo o golpe. Eu acho que é basicamente isso. E também as manifestações nas ruas. Sim. Desculpa os cachorros, meu Deus. Só a Marcele, que já foi um monte de informações. Pensei a mesma coisa, só isso. Marcele, parabéns, né? Desencantou aí. Não, professora. E tipo assim, tem algumas coisas que eu não consegui meio que lidar. Eu acho que porque eu não estava bem envolvida. Entendeu? Que eu não consegui juntar as coisas entre uma... Como é que eu posso dizer? Entre o governo e outro, entendeu? Uhum. Eu acho que nessa época também surgiu um manifesto nas ruas, onde ocorreu até um assassinato de um estudante. Foi o que a Lina falou, né? Isso. Elina, não sei se foi esse ano, foi em 1968, no Rio de Janeiro. Que foi um movimento dos estudantes na reforma universitária. E aí ele veio, inclusive isso revoltou mais ainda, né? E daí surgiram as pressões para terem realmente aí chegar nessa reforma universitária, mas que não ficou aos moldes. Teve grandes avanços, isso é inegável, mas não ficou aos moldes do que se desejava. Eu acho que o nome dessa passeata foi parece alguma coisa relacionada a 100 mil anos, alguma coisa assim. 100 mil, que foram os alunos. Isso. Passeata dos 100 mil. Que foi basicamente o caos, né, dessa temporada, que foi um período de muita pressão, né? Isso. Bora isso, ver. Vamos... Não, muita coisa. Parabéns. Estava desencantada. Agora o negócio deslanchou aí. Parabéns. Tem uma coisa importante nessa passeata, é que ela, até hoje, ela é um marco para os estudantes universitários. E eu lembro porque eu cheguei a participar de vários protestos na Universidade Federal que eu fiz. E era incrível como quando eles querem realmente se mobilizar, o quanto é forte. E tudo por causa da nossa história, e tudo por causa de outros universitários que vieram antes e lutaram, tiveram coragem num período muito complicado, num período muito difícil. Teve o marco do assassinato de um estudante, né? Mas isso é importante para todos os universitários no geral até hoje. E é muito bonito ver a voz, principalmente de quem está numa universidade ou faculdade, tanto faz, porque a ideia é de que são pessoas que estão buscando conhecimento, que têm mais discernimento e que estão indo em busca dos direitos do próximo, não só para si, mas como do próximo, para que o próximo tenha melhores oportunidades também, condições sociais e de saúde, econômicas também, no geral.
Isso E mesmo. eu acho muito, muito legal isso. Eu lembro que na minha época, já faz muitos anos, na minha época a gente fechava a BR, a gente fazia muitas coisas e protestava, ficava dormindo em frente da universidade e a gente tinha o apoio, que foi muito diferente do que aconteceu nesse período militar. A gente tinha o apoio da polícia ali, não era nem conter, era apenas uma coisa muito mais organizada. Sim. Mas mesmo assim, a força dos alunos era incrível. E Era tudo tem mais um contexto envolvidos histórico. politicamente, né? E ainda são, até hoje, eu fico acompanhando eles. E é engraçado como isso parte muito, muito das universidades públicas, né? Sim. E tem outra coisa que é interessante, que geralmente quem dá voz para essas campanhas não eram pessoas tão humildes assim, financeiramente, mas eram pessoas que tinham um discernimento da necessidade do próximo. E aí eles pareciam que levavam a força da voz deles, a força que eles tinham a favor deles, para os outros alunos, que eram os alunos bolsistas, que recebiam bolsa alimentação, bolsa transporte, bolsa moradia. E eles, nossa, como eu via alunos que tinham tudo, que era filho de empresário, filho de fazendeiro, e ali lutando a favor do direito dos outros alunos que não tinham isso. Era muito lindo isso. E é incrível porque eu via isso acontecendo muito, muito, muito nas universidades federais, acontecia muito isso, na UFSM também, de Santa Maria. E eu vejo muito pouco nas faculdades, mas aliás, eu nem vejo, não lembro de conhecer algum histórico de faculdade. Mas é muito legal ver que isso ainda é um marco atual, que ainda tem essa busca por direitos. Sim. E só pegando essa ideia da Lina, né? Que uma tia minha até perguntou para mim esse tempo. Ela perguntou: égua, vocês não vão reivindicar mais saúde, mais direitos? Porque antigamente era tão intenso isso, as pessoas iam mesmo para a rua procurar saber. Aí ela falou que os jovens mudaram. Eles têm uma outra cabeça hoje em dia. É Tipo verdade. assim, deixar pra lá. Na verdade, sabe qual é o problema que eu acho? Esperar pelo outro, né, eu acho. Não é só esperar pelo outro. Eu senti muito isso aqui em Belém. Que os jovens, pelo menos na Universidade Federal, eles podem me dizer se eu estou certa ou errada, mas eu acompanhei que daqui é muito partidário. É muito partidário. E eu não sei se isso é uma questão de cultura, tipo norte, nordeste, essas coisas. É muito partidário. Uma época eu vi que estava tendo manifestações e era muito forte o apoio, por exemplo, no PSOL, pelos universitários da Federal daqui. Enquanto eu lembro que quando a gente fazia lá, não tinha partido nenhum, sabe? Era apartidário o negócio. Não tinha bandeira, não tinha nada, nem isso. Era só a voz mesmo, buscando melhorias. Mais democrático, né? O movimento mais democrático. E aí a gente vê o quanto pesa também a cultura, porque se a gente for ver também nesse movimento que teve dos 100, tinha também um pouco de partidarismo, tinha muita coisa envolvida. Total. Mas até assim, porque era a oposição ao governo. Só que tinha uma pluralidade, mas só que tinha essa pluralidade, mas tinha um foco, tinha um objetivo em comum, que era maior. E depois disso, eu até acho que os partidos hoje em dia se aproveitam disso, e muito, para poder se associar e oferecer algumas coisas, mas se aproveitam disso para poder se associar e puxar para o lado deles, para que os próprios universitários, para os jovens no geral, acabar brigando e lutando a favor de algo que os próprios partidos querem se diz querer oferecer, lutar a favor. Como se a gente estivesse fazendo o trabalho deles, entendeu? Sim, claro. Acaba sendo uma marionete política, né? Isso foi o que eu senti aqui em um período desses. Até quando a gente vai ver na Praça da República, que sempre é na Praça da República, não é à toa,
né? Tem todo também um contexto histórico, tem toda uma representação quando fazem lá a passeata. Tanto que a gente não vê muito passeata, a gente vê na BR, mas não tem um peso que tem uma passeata na Praça da República, tipo na Claro. Avenida Presidente Vargas. Tem todo um Tudo a ver com o contexto. próprio nome. Tem todo um contexto. Então, assim, é muito difícil a gente não ver uma bandeirinha sendo levantada Sim. ali, sem ser do propósito do manifesto. E talvez Mas seja por isso que o movimento perca tanta força. Porque acaba isso. sendo que interesses particulares, os próprios interesses partidários, se sobrepõem a interesses políticos gerais. E também professora? a gente não pode só terminar, a gente também não pode esquecer que nós vínhamos de uma época de supressão de direitos, e muitos desses direitos Isso. hoje estão consolidados. Então, já não se briga tanto por aquilo que se queria, porque alguns estão consolidados. E aí ainda tem esse lado que a Lina traz muito bem falado, porque em vez de agregar, a gente acaba o quê? Segregando, criando nichos políticos, e com isso a gente perde força. Oi, Marcelo. Desculpa, Marcelo. Não, só era mesmo para reforçar isso que você acabou de dizer, porque antigamente a ditadura militar era muito forte, né? Eles vinham para cima das pessoas com uma tal força para matar, né? Hoje em dia a gente não vê tanto isso aqui. Na oposição, né? Em relação à oposição. Isso. Aquele que era adepto não teria porquê. E eu acho engraçado que hoje tá tanta coisa de partido, que não é nem num debate, não é nem numa conversa, mas você tá dentro da sua própria casa e aí você escuta algum familiar falando assim: isso deve ser coisa do PT. Isso deve ser coisa não sei da onde. Disse, gente, não, é só você olhar como é que o nosso presidente está se comportando. Isso não é a atitude de um presidente, isso não é a fala de um presidente. Então, aí tá polarizado. Pois é, fala de calma. Não, mas por que não sei quem tá falando não sei o quê? Porque a Globo, não sei o quê. Eu disse, certo, você tem todos os tipos de informações. E pode ter surgido de fato de várias vertentes, mas você tem que pegar o principal e analisar aquilo. Não, tem que ter discernimento, você tem que pegar todas as informações que você tem e analisar para ver o que é e o que não é e assumir a sua crítica. Só que, entretanto, os defensores dos seus posicionamentos, eles não querem fazer isso. Eles querem bater o pé e colocarem a sua ideia e o seu partido como ainda aqueles salvadores. Não existe mais isso. O mundo inteiro já não discute direita e esquerda e nós continuamos discutindo aqui. Atrasado demais. Exatamente. Demais. A coisa mais feia que eu acho até na discussão no nosso cenário político atual é ter críticas desconstrutivas. Críticas que elas não venham para mostrar uma solução, ou então apaziguar uma situação, ou então entender todos os lados, simplesmente entender e ver qual é a melhor solução, qual é a melhor proposta. E isso não tem mais. Literalmente é uma antipatia com tudo que está acontecendo e esquece que quem está lá são os nossos funcionários, literalmente nossos funcionários, que nós temos o direito de cobrar sim, até como falam em relação a nós mesmos. Você me respeite, meu presidente não deve falar assim. Ele é meu funcionário. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas esqueceram isso. Que nossos impostos, que eles ganham salário. Eles não ganham salário à toa. Eles estão ganhando salário para trabalhar. São muito bem pagos para isso. E trabalhar a nosso favor, dos nossos direitos, para garantir os nossos direitos e a segurança dos nossos territórios. Então, é incrível como as pessoas elas estão deturpando ou esquecendo o real significado. E eu acho até que se estudasse um pouquinho mais da história, ia ver que teve presidente que saiu por muito menos. Claro. E estava prejudicando o povo. Sim, sim. E saiu por muito menos. Que então, o que aconteceu? Lina, a nossa política ainda está muito atrelada às emoções. Então, o que aconteceu? Enquanto a gente for muito emocionais politicamente, a gente não consegue perceber que tiveram coisas positivas e tiveram coisas negativas em todos os governos. E aí, quando vai olhar, aí parece que a gente regrediu. Nossa, como é que a gente evoluiu tanto na comunicação, evoluiu tanto em diversos pontos e simplesmente a gente não consegue olhar o que está na nossa frente? Como é que a gente conseguiu regredir?
é muito difícil, você é uma aluna da psicologia, é muito difícil as pessoas assumirem os seus erros, é muito difícil, muitos interesses em prática, muitos interesses em jogo para se assumirem, olha, nós fomos um partido criado para isso, nós erramos, nós pedimos perdão nacional. Não. Então, querem insistir naquilo, querem encapar, camuflar os erros, mas continuar apostando naquilo. E aí, no meio de tudo isso, vão também surgindo novos posicionamentos radicais, né? E aí é o que a gente tem, infelizmente, hoje em dia. Eu vejo que a gente critica muito a questão de governo, mas esse governo, ou qualquer governo, só está no poder onde a maioria está sentindo a mesma coisa, porque nós legitimamos quem estão ali, né? Então, somos nós que é o reflexo da tua sociedade, né? Então, eu vejo pessoas, mesmo aqui no micro, com uma postura extremamente antidemocrática. Tem pessoas que eu vejo a rede social dizendo assim, se você votou, então, tal candidato, me exclua, não serve para ser meu amigo. Que postura mais antidemocrática e autoritária é essa? Tá bem comum mesmo, Juvi, tô vendo bastante. Entendeu? Então, que discurso, que gabinete de ódio é esse quando a própria casa, às vezes, se transforma em um espaço de ódio, onde a nossa rede social, onde a gente fala de uma sociedade plural e diversa, nós alimentamos essa intolerância. Intolerância à cor, intolerância à religião do outro, intolerância à não religião do outro. Intolerância à parte sexual do outro e intolerância à não sexualidade do outro. Então, a gente está o tempo todo segregando, em vez da gente se unir e tornar realmente uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais empática, né? Mais justa, a gente está tendo reflexo de uma sociedade de cidadãos mais egoístas, mais intolerantes, né? Acham, e assim, tem pessoas que têm um discurso lindo, extremamente articulados, né, politicamente, quando você vê a parte prática extremamente a desejar. Então, que incoerência que você tem um discurso maravilhoso e a parte prática, onde você poderia, no exercício da tua profissão, propor a melhor política pública, a melhor ajuda ao teu próximo, e, na verdade, você não faz isso. Então, há um jogo de interesses muito grande. Então, enquanto a nossa política sustentar essas benesses todas que nós temos aí, ela ainda é um passaporte de enriquecimento, de prestígio e de lugar na sociedade. Então, enquanto a nossa política for vista dessa forma e for esse trampolim, ela vai servir aos interesses, né? Infelizmente. Mas eu estou muito contente porque tem 4 mulheres aqui discutindo e que, por mais que nós tenhamos posições políticas até diferentes, porque a gente nunca conversou abertamente, individualmente sobre elas, a gente consegue ver que são 4 pessoas aqui que respeitam, que conseguem ouvir o outro, que estão abertas a dizer, olha, não concordo com você aqui, mas te entendo, né? E vamos construindo essa sociedade que é capaz de ouvir o outro e capaz de respeitar o direito do outro de se opor àquilo que eu acredito. Né? Isso então, é muito importante. Meus parabéns. Eu lembro que meu pai era petista e eu era do PTB, tipo assim, então a gente tinha uma divergência muito grande de ideias, mas eram umas conversas assim muito construtivas. E acabou que a gente concordava, discordava uma coisa, então acho até que eu, por causa dessa parte da educação, e detalhe, eu era adolescente, eu tinha iniciado ainda meu direito de voto, e aí eu já tinha meu posicionamento, e desde a época eu já estudava as propostas dos partidos, e aí foi por isso que eu acabei, na época, me tornando PTB. Mas era bacana por causa disso, porque a gente não aceitava nada de graça, a gente realmente estudava as propostas e via se estava certo, se estava errado, e não é porque te oferecem tudo que tudo está correto. Exatamente. Ainda tem isso. E não é porque te oferecem um emprego, coisa que também está correta.
né? Não, aí que tá. Eu tô falando oferecer propostas para toda uma sociedade, não oferecer para Não, mim. mas o que eu quero dizer Porque é que aí com certeza não tá correto. tem Aí não pessoas tá correto que, por nunca. se beneficiarem, adotam uma bandeira. Mas assim, o que eu mais vejo é preocupante hoje em dia com esse negócio de sai ministro, entra ministro, é que na verdade deveriam estar se preocupando em políticas públicas da saúde e políticas públicas educacionais, porque são duas áreas que estão sendo afetadas, extremamente afetadas. Principalmente nessa área educacional, que a gente tem vários decretos que estão sendo feitos pelos governadores, pelos prefeitos, mas como é que está a educação daquelas escolas municipais, as estaduais? Como é que está um esforço geral para as pessoas que estão paradas? Hoje estava passando no jornal um rapaz super humilde que está ali batalhando para não parar de estudar para o Enem, que vai ocorrer. O Enem, agora que começou as inscrições, você pode escolher entre o clássico e o digital, e o meio digital. E depois que você escolher, você não tem mais como trocar. E aí eu lembro até que a Maju, ela soltou rapidinho assim, né, nos comentários dela, como é que fica os alunos da rede pública. Então, quer dizer que está todo mundo literalmente dando um jeitinho, né, aquele jeito brasileiro de sobreviver, dando um jeitinho, quando na verdade a gente não tem que dar um jeitinho. Tem que darem um suporte para a gente, é o nosso direito, a gente já lutou por isso, ainda continua sendo o nosso direito. Enquanto isso, eles estão preocupados com algo sério, sim, é importante ter um ministro competente em cada área, sim, é importante a economia, sim, porque tem muita gente que se suicida por causa disso, ou que não tem o que comer, é importante sim, mas não pode esquecer todas as outras áreas. Então, é um momento que está super E tenso, gente. eu A concordo com psicologia. você, eu concordo muito com você quando fala que o foco não tem que ser pessoas, o foco tem que ser as políticas públicas e os seus usuários. Mudança de Isso. ministro pode acontecer até 100. O próprio governo Dilma mudou 86 ministros. A gente não quer saber de pessoas, a gente quer saber que as políticas públicas funcionem. Né? Então, não interessa você ter a melhor pessoa do mundo se de repente a gente não está vendo isso funcionar. Então, que nós sejamos, eu concordo plenamente, que nós sejamos muito menos emotivos e muito mais racionais. Vamos analisar, está dando certo, não está dando? Será que não é uma atitude precipitada esse Enem? E as pessoas que realmente não têm acesso à tecnologia, né, que não está tendo acesso à informação, às aulas, é uma prova extremamente difícil, é um nível de como é que eu posso dizer, de avaliação de alto nível. E como é que ficam nossos alunos da rede pública que não estão tendo aula? Porque o da particular pode estar sendo até difícil, mas está aqui através de uma plataforma, está tendo acesso. Pode chegar lá no conforto da sua escrivaninha, da sua casa, sentar e estudar. Mas e o nosso aluno mais humilde? Como é que está? Nossas internets de acesso público, elas são muito limitadas. As nossas, do qual a gente paga e tem aí um amplo, digamos, sinal, a gente já tem dificuldades. Eu viro e mexo em dificuldade porque eu estou o dia todo dando aula, chega no final, para o final, a minha internet já fica muito ruim. E eu pago um plano excelente. E aqui, quem não tem condições de fazer isso? Então, a gente realmente tem que discutir isso, a gente tem que ser solidário. Eu acho que em alguns momentos, eu acho não, eu me coloco aqui inteiramente que em alguns momentos a gente tem que baixar as bandeiras políticas para levantar as bandeiras da coletividade, as bandeiras da sociedade, o que é importante para a nossa sociedade, os direitos fundamentais, os direitos sociais serem garantidos. E eu estou muito feliz de verem aqui 4 moças, né, comigo e 3 meninas, vocês ainda são meninas, preocupadas com isso, que tem aí um olhar crítico sobre isso, não um olhar pegado a questões pessoais, né, mas um olhar de pessoas que estão interessadas. Isso, para mim, faz toda a diferença. Já valeu todo o tempo do mundo e toda a dedicação, porque é isso que todo professor quer. Né? E Então, tem uma coisa parabéns a essas importante. iniciativas. Tem uma coisa importante que eu estava vendo no jornal hoje, já que a gente está falando desse período militar, que também chama muita atenção, eu acho. Já começou as multas do lockdown. E já está ocorrendo
aquele probleminha de quem está aplicando a multa receber o dinheiro na hora, o pagamento da multa na hora, sendo que não está sendo assim. O pagamento, a taxa de cobrança vai chegar na sua casa em algum Sim, vai momento, gerar um você não paga. boleto. Sim, sim. Ou seja, já está tendo militares agindo de má fé durante o serviço Mas do os lockdown. militares não podem estar, eles não têm competência para isso, são os agentes de Pois é, trânsito. são os agentes de trânsito. Só que assim, é isso que eu tô falando, já tá tendo muita coisa errada, sempre teve. E aí você começa a ver, tentar olhar para o panorama de hoje em dia, que a gente escuta falar de milícia a todo momento, do mau comportamento dos Mas nossos isso das já não está pessoas que têm. dentro, né? Isso já não Não, representa Forças Armadas, no geral, que não, elas servem pois para é. nos proteger. Sim, também não vamos macular a imagem do militar a tudo que é de ruim, tem muitas coisas boas também. Não, professor. Não, eu tô falando, claro que tem. A minha família quase toda é militar. A da Isso. família tem, então, tipo, tem gente de todas as áreas, assim, dentro do SEABA, dentro da polícia militar, dentro do exército mesmo. Então, assim, eu conheço o lado bom e o lado bonito. Mas quando você vai Perfeito. ver, mas quando você vai ver o que está acontecendo, você fica pensando, tudo o que está acontecendo e como seria se fosse agora o nosso Brasil sendo de novo por um regime militar. Sim, claro. Porque assim como eu falei que o modo, assim como eu e a Marcelete falou que o modo de agir do estudante hoje é diferente do que foi naquele período, o modo dos nossos militares também, porque todo mundo se transformou de algum modo. Sim, Todo mundo sofreu. mas nós temos um outro cenário. Nós não tínhamos Né? uma sociedade democrática, nós não tínhamos fortalecimento de instituições que nós temos hoje. Hoje a gente tem Ministério Aí, Público, a gente tem aí o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo forte atuando. Assim, de maneira nenhuma a gente tem como comparar aquele momento. Não, não tem mesmo. Isso não, todos os especialistas aí da área, vocês podem ler, nós não temos como. O que pode acontecer é o que está acontecendo e que a gente não pode se acostumar com isso, né? É aquilo que você falou, é ter representatividade e voz, usar nossas redes sociais, se fazer ouvir, pressionar, não concordar, porque a corrupção ou maus hábitos, elas não vêm só de repente, como a gente está apontando aqui, porque a gente está falando do período de militares. A gente vê isso, por exemplo, principalmente no nosso legislativo, quando a gente tem aí políticos que estão respondendo por crimes de corrupção. A gente tem um sistema judiciário onde também a sociedade não está contente e não corresponde aos anseios de imparcialidade. Então, a gente, infelizmente, nós vemos assolado de um executivo que foi a maior corrupção da história. Então, a gente traz aí um descontentamento muito grande. E isso não vai poder mais acontecer. E não vai acontecer se tiver acontecendo e nós pulverizarmos informações, como a gente está fazendo agora. Levantar esse nível de criticidade e dizer, ei, gente, a gente não tolera isso. Eu posso ter até votado em ti no passado, mas jamais votarei se você continuar a mesma coisa de sempre. E jamais vou votar em você no futuro se você não mudar os seus hábitos, as suas atitudes. Então, é isso que nós temos que fazer. É nesse nível de consciência que a gente está. Hoje, as pessoas elas estão mais pegadas às siglas e o que representa o que de fato estão fazendo. E é isso que não pode acontecer numa sociedade plural, ética, diversa, né? E que as emoções elas não podem se sobrepujar às razões. Então a gente tem que estudar e conhecer os fatos da nossa história para a gente não incorrer em erros do passado. A gente pode sim olhar para o passado e dizer, vamos fazer um futuro melhor. Está nas nossas mãos. O poder é nosso e o povo não pode ficar numa posição pacífica esperando tudo. E eu acho que não vai ficar. A informação está chegando. Quantas mulheres aí a gente via falar disso há 30 anos atrás. E hoje, olha aí, olha que tarde maravilhosa a gente está discutindo sobre isso.